Em alguns segundos, você irá ouvir um trecho do livro que transformou o Espiritismo com ensinamentos religiosos e que irá te ajudar em sua busca pela evolução. O livro espírita é uma extraordinária ferramenta de evolução quando colocado em prática. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec detalha cada um dos aspectos mais relevantes dos ensinamentos de Jesus Cristo, trazendo luz a vários pontos que geralmente não são adequadamente interpretados. Com os novos ensinamentos espíritas, explicações como vidas em diversos mundos e limites das reencarnações e vários outros tão interessantes quanto esses são explicados. Você poderá ouvir o audiolivro completo. Ouvir audiolivro lhe permite estudar ao mesmo tempo que se diverte, aprender enquanto caminha, enquanto realiza tarefas manuais. Eu ouço a caminho do trabalho e de volta para casa. Ouvir audiolivro é a forma mais fácil e inteligente de se aprender, concorda? Eu sou Leonardo Martins, idealizador da Canoro Audiobook e blog espírita, e este é o audiolivro O Evangelho segundo o Espiritismo. Locução de Nazir Gomes. Fique agora com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra de Allan Kardec. Audiolivro da Canoro Audiobook, produzido e editado por Leonardo Martins, baseado na obra em domínio público. Locução de Nazir Gomes. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imensa legião a movimentar-se sob as ordens do Senhor, espalham-se por sobre toda a terra, semelhantes a luzes que descem dos céus dentro da noite, vindo clarear o destino e abrir os olhos aos cegos. Digo-lhe que são chegados os tempos. Todas as coisas daqui para adiante terão o seu sentido real restabelecido, visando a dissipar as sombras, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de uma orquestra, e o coro de anjos a ela se une. Você está convidado ao divino concerto. Tome o seu instrumento e junte-se às nossas vozes, para que o hino sagrado se espraie e vibre em todo o universo. Você, irmão a quem amamos, sinta-nos junto de seu coração. Rogamos para que você vivencie o mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros. No amor faremos a vontade do Pai Celestial, e você então poderá dizer do fundo do seu coração: Senhor, Senhor, e poderá entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Nota: esta mensagem recebida mediunicamente resume o verdadeiro sentido do Espiritismo e a finalidade desta obra também, e por isso aqui é colocada como prefácio. Introdução. Tomando os Evangelhos, poderemos classificar as matérias neles contidas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os chamados milagres, as predições, as parábolas que foram tomadas para estabelecer os dogmas da Igreja e os ensinamentos morais. As 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões. A 5ª parte, porém, que se refere aos ensinamentos morais, é inatacável, e tais princípios estão acima de toda e qualquer controvérsia. A própria incredulidade se curva, respeitosa, diante do código divino proposto pelo Senhor, visto que sob seus fundamentos todos os cultos existentes podem reunir-se. São princípios sob os quais todos podem colocar-se, sejam quais forem as suas crenças. Jamais foram motivos para lutas religiosas, as quais sempre nasceram das questões dogmáticas. As crenças que porventura viessem a discutir e questionar sobre os princípios morais dos Evangelhos encontrariam nessa atitude a sua própria condenação, uma vez que elas tendem a prender-se mais à parte mística, já que a parte moral exige a mudança de hábitos viciosos de cada um. Para você e para cada um de nós, os princípios morais dos Evangelhos são uma regra de conduta aplicável a todas as circunstâncias da vida comum e da vida pública. Elevam-se como base fundamental de todas as relações sociais e fundamento da mais rigorosa justiça. Os princípios morais dos Evangelhos são, finalmente, um manual de vida que nos assegurará a felicidade futura, um levantar da ponta do véu sobre o amanhã. Esta parte é a finalidade desta obra.
Todos admiram a moral evangélica e anunciam a sua sublimidade e a sua necessidade para a nossa vida de relações humanas. Quase todos, porém, assim o fazem tão somente por crença ou por terem ouvido falar, ou ainda por aceitarem princípios que se tornaram conhecidos popularmente. Entre esses todos, todavia, muitos poucos são aqueles que conhecem essa moral com mais profundidade e que lhes deduzam as consequências para a vida diária. Em grande parte, a ausência de conhecimentos maiores resulta da dificuldade que muitos encontram para a leitura do próprio Evangelho. Ficam embaraçados diante da forma alegórica, do misticismo intencional da linguagem e, não raro, a maioria irá lê-lo como um dever religioso, uma obrigação ritualística, assim como quem lê preces sem compreendê-las e, com isso, não aproveitam os frutos dessa árvore generosa. Os princípios morais respingados ao longo da leitura para muitos passam desapercebidos na massa das narrativas. Torna-se difícil, assim, ao leitor menos avisado, apanhá-los em seu conjunto, e com isso sentem dificuldade em destacá-los para sobre eles meditar. Algumas obras existem sobre a moral evangélica em que os seus autores pretendem dar-lhe um arranjo moderno, um modo de expô-la, porém anula-lhe a primitiva simplicidade com que foi colocada por Jesus, e com isso chega a esvaziá-la de seu encanto e autenticidade. Outro tanto se faz com princípios que, reduzidos à sua mais simples expressão, perdem uma grande parte de sua significação e de seu valor, por serem apresentados sem os seus acessórios e sem as circunstâncias em que foram anunciados. Para não recair nesses inconvenientes, reunimos nesta obra os temas que podem constituir um código de moral universal, sem distinção de cultos e de crenças. Nas citações que faremos, conservamos tudo o que seja útil ao desenvolvimento do pensamento cristão, excluindo apenas o que seja estranho ao assunto a ser exposto. Respeitamos nos evangelhos a tradução original de Saci. Sem mantermos uma ordem cronológica impossível e sem interesse real para o estudo, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas morais segundo a sua natureza, para que umas decorram das outras numa sequência natural. Por isso conservamos a indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos dos evangelhos. Se você quiser, poderá recompor a sua classificação comum, se julgar oportuno. Essa recomposição, porém, é de utilidade secundária. O essencial é colocar o seu conhecimento ao alcance de todos, com explicações sobre passagens de mais difícil compreensão, fazer também o desdobramento de todas as suas consequências, envolvendo a sua aplicação às diferentes circunstâncias da vida. Isso o fizemos com o amparo dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de autores sacros em geral são de difícil compreensão. Alguns até parecem sem muito sentido, tão somente pela falta de uma chave que lhes permita compreender o verdadeiro sentido. Essa chave que falta, temo-la no Espiritismo. Disso já se convenceram aqueles que se puseram a estudá-lo seriamente, e como, mais tarde, todos o reconhecerão. O Espiritismo, aliás, se nos depara em todas as épocas de nossa humanidade. Seus vestígios são transparentes em anotações, em monumentos, em inscrições. Através dele se descortinam os horizontes novos do futuro, e por ele são projetadas luzes muito fortes sobre os mistérios do passado. Em complemento a cada preceito cristão estudado, adicionamos algumas instruções escolhidas entre as diversas ditadas pelos espíritos em vários países e recolhidas por diferentes médiuns. Se essas instruções se originassem de uma única fonte mediúnica, elas poderiam ter sofrido a influência da personalidade do médium ou do meio. As diversas origens, assim, provam que os espíritos distribuem indistintamente os seus ensinamentos e que nenhuma pessoa goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Através dela você pode ajustar a sua conduta à moral do Cristo. Aos espíritas, porém, oferece aplicações de modo especial. Graças às comunicações estabelecidas de uma maneira permanente entre você e o mundo invisível aos olhos comuns, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos espíritos é a mesma. Não são letras mortas, você a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la pelos próprios conselhos de seus guias espirituais.
Os ensinamentos dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecê-lo e convidá-lo para a vivência do Evangelho. Introdução. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. A doutrina espírita não é de criação humana. Se ela o fosse, teríamos por garantia somente as luzes de inteligência de quem a houvera concebido, e na realidade ninguém poderia ter a pretensão de possuir a verdade absoluta. Se, por outro lado, os espíritos que a revelaram viessem a manifestar-se a um só homem, coisa alguma lhe garantiria a origem, porque teríamos de acreditar sob a sua palavra em quem dissesse ter recebido os ensinamentos. Admitindo-se em relação a esse homem uma perfeita sinceridade, quando muito ele conseguiria convencer aqueles que privassem de suas relações, reunindo alguns prosélitos, mas jamais chegaria a congregar todo o mundo. Deus quis que a nova revelação alcançasse rapidamente os homens. Por uma via mais autêntica, incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se para todos, sem atribuir a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir-lhes a palavra. Um homem pode cometer abusos, enganando a si mesmo. Isso, porém, não ocorrerá quando dezenas de milhares de outras criaturas ouvirem e recolherem as mesmas informações. Nisso, a garantia para um e para todos. Poderemos fazer desaparecer um homem, e com ele alguns princípios, mas não poderemos ao mesmo tempo fazer desaparecer uma massa de homens. Poderemos queimar livros, destruir bibliotecas, mas não poderemos queimar os espíritos. Queimem-se, pois, todos os livros. A fonte geradora da doutrina não será afetada, porque ela não tem a sua sede na terra. Ela ressurgirá de todos os lugares e todos poderão descedentar-se nela. Se os homens não puderem difundi-la, os espíritos a difundirão. Os espíritos são os seus propagadores, com a colaboração de grande número de médiuns que os próprios espíritos vão multiplicando por todos os lados. Um único médium, mesmo servindo a diversos espíritos, e por maior que fosse a sua fidelidade, tornaria o espiritismo mal conhecido. Ele se tornaria motivo de prevenção para muitos e as diversas nações não o teriam aceito. Os espíritos, por isso, comunicam-se em todas as partes. O intercâmbio dos espíritos é estabelecido em todos os povos, em todas as línguas e em todas as nações. Por isso, o espiritismo é aceito por todas as crenças e todas as pessoas. A doutrina espírita não tem nacionalidade. Qualquer pessoa, independentemente de sua crença e de sua classe social, poderá receber instruções de seus parentes e amigos que já desencarnaram. Por isso, o Espiritismo pode conduzir todos à fraternidade, por estar em terreno neutro. Na universalidade das comunicações dos espíritos reside a força mesma do espiritismo. Igualmente, a razão de sua rápida propagação. A palavra de um só homem, mesmo com o apoio de todos os meios de comunicação, atravessaria séculos para alcançar a muitos e fazer-se presente em todos os recantos do planeta com a força da verdade. Ouvem-se, no entanto, milhares de vozes espirituais adentrando os lares, os círculos fechados, buscando adultos e ignorantes, falando dos mesmos princípios redentores, sem que haja um só deserdado de sua luz e consolação. Com essa vantagem, nenhuma doutrina contou até hoje. O Espiritismo, portanto, nascendo dos espíritos, não teme aos homens, nem as revoluções morais e científicas, nem as subversões físicas da Terra, uma vez que nada disso atinge os espíritos. Esse seu caráter, portanto, dá-lhe excepcional posição. Faculta-lhe ainda uma garantia contra os cismas que pudessem nascer da ambição de alguns que lhe desposem os princípios. Também evita-lhe as contradições de certos espíritos exclusivistas que pretendem fazer escolas próprias, uma vez que essas inevitáveis contradições, embora sendo uma ocorrência circunstancial, trazem consigo o próprio remédio para debelá-las. Os espíritos não estão na posse de toda a verdade. Pela diferença de seu estágio evolutivo, cada um deles alcançou uma capacidade. Em decorrência, nem todos estão aptos a penetrar e dominar a todos os conhecimentos. Os espíritos vulgares não sabem mais do que muitos homens. Há também entre eles os presunçosos, que julgam saber o que ignoram, e os sistemáticos, que tomam por verdades as suas próprias ideias, exatamente como ocorre entre os encarnados.
Somente os espíritos de categoria mais elevada, os que se desenfeixaram dos laços materiais, é que se encontram despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se, porém, que os espíritos enganadores não temem e nem guardam escrúpulos para tomar os nomes que não lhes pertencem. Com tal denominação, comparecem para transmitir suas ideias falsas, utópicas. Observe, portanto, que todas as comunicações mediúnicas que estejam fora do campo moral terão um caráter individual. Devem ser consideradas opiniões pessoais deste ou daquele espírito. Será imprudente aceitá-las e propagá-las como se fossem verdades definitivas. Tais comunicações devem ser submetidas ao exame da razão. Sem exceção, todas as comunicações devem ter esse controle. Toda teoria que contrarie de modo manifesto o bom senso, quando examinada com uma lógica rigorosa e com os elementos positivos já alcançados, mesmo que venha assinada por um nome respeitável, deve ser rejeitada. Poderá ocorrer, no entanto, que quem a submeta ao controle tenha luzes insuficientes para interpretá-las, por ser daquelas pessoas que tomam as suas próprias opiniões pessoais para fazerem-se juízes definitivos. Que fazer diante desse fato? Deve buscar-se o parecer da maioria e tomá-lo por guia. Os espíritos são os primeiros a indicar tal solução. A concordância que existe entre o que ensinam os espíritos é o melhor controle sobre as ideias expostas, mas isso dependerá das condições em que se faz tal exame. Se, por exemplo, é um mesmo médium quem interroga vários espíritos, querendo esclarecer-se sobre questões duvidosas que foram expostas, você estará diante do mais frágil exame. Esse médium poderá estar sob uma obsessão, ou então estar lidando com um espírito mistificador, que lhe dirá a mesma coisa sob diferentes nomes. Nenhuma garantia, igualmente, oferece a confirmação de instruções dentro de um mesmo agrupamento espírita, porque todos podem estar sob a mesma influência. Uma única e séria garantia existe para validar os ensinamentos dos espíritos, e essa é a concordância que existe entre as revelações realizadas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos entre si e transmitida em vários lugares diferentes. Não cogitamos das instruções de interesse secundário. Tratamos daquelas que cogitam dos próprios princípios doutrinários. Em verdade, a própria experiência tem provado que quando um princípio novo tem de ser enunciado, tais ideias surgem espontaneamente, em diferentes pontos, ao mesmo tempo de uma maneira idêntica, se não quanto à forma, mas quanto ao fundo, quanto a seu sentido. Quando, portanto, surgir uma ideia excêntrica baseada unicamente nas ideias de um espírito com exclusão da verdade, esse princípio ficará circunscrito, terminará por desaparecer diante dos verdadeiros ensinamentos que são dados, ao mesmo tempo, em todas as partes. Essa unanimidade já fez cair por terra muitos sistemas parciais que surgiram quando da origem do próprio espiritismo. Cada um interpretava os fenômenos segundo seu ponto de vista, antes mesmo que conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo dos homens encarnados e o mundo invisível aos nossos olhos e sentidos comuns. A unanimidade é a base sobre a qual nos apoiamos. Quando formulamos um princípio da doutrina, não é porque esteja de acordo com a nossa ideia, já que não somos o árbitro supremo da verdade, e a ninguém jamais dissemos, creia em tal coisa porque somos nós que lhe dizemos. A nossa opinião, na realidade, não passa de uma opinião pessoal. Poderá ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que os outros. Não é porque um princípio doutrinário nos foi ensinado que ele passará a ser verdade. Nós o enunciamos tão somente quando ele recebeu a sanção da concordância universal. Recebemos comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, distribuídos pelos mais diversos pontos da Terra. De posse de tão farto material, achamo-nos em condições de ajuizar sobre quais princípios revelados se estabelece a unanimidade. Essa observação é que nos tem guiado e nos guiará ao encontro dos novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar, estudando atentamente as comunicações que nos vêm de diversas partes, tanto da França quanto de outros países, que reconhecemos a natureza toda especial das revelações espirituais e a tendência do Espiritismo de adentrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento certo de dar um passo adiante. As revelações dos Espíritos, algumas vezes feitas por palavras veladas, enquanto para alguns que as obtêm passam desapercebidas, outros que as recebem julgam-se os únicos a tê-las. Tomadas isoladamente, elas pareceriam sem valor.
A coincidência delas, vindas de tão diversas fontes, dá-lhes seriedade. Inclusive, ao trazê-las ao conhecimento do público em geral, muitos se lembram de terem alcançado instruções semelhantes, com o mesmo sentido. É na observação desse movimento geral e no seu estudo, com a assistência de nossos orientadores espirituais, que julgamos a oportunidade de fazer uma coisa ou de abster-nos de fazê-la. O controle universal assim adotado é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo. É também uma garantia de anular todas as teorias contraditórias que alguns lhe queiram adicionar para a satisfação de seu gosto pessoal. Esse é o critério da verdade. O que assegurou o sucesso da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns foi o fato de que, em toda parte, todos receberam diretamente dos Espíritos a confirmação dos princípios expostos em tais obras. Se, no entanto, de todos os lados os Espíritos viessem a contradizê-los, esses livros, depois de algum tempo, experimentariam a sorte de todos os que fazem concepções fantásticas. Nem o apoio dos meios de comunicação os salvaria. Privados, contudo, desse apoio, eles não apenas ficaram salvos do naufrágio das obras fantásticas, como também avançaram rapidamente por terem o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou a má vontade dos homens. Todas as ideias, pois, quer vindas dos espíritos ou dos homens que não se apoiem no controle universal, naufragam por não contarem com essa incontestável força. Suponhamos que seja da vontade de um certo espírito ditar, sob um título qualquer, um livro que seja de sentido contrário aos já citados. Suponhamos mesmo que, em razão de intenção hostil e visando desacreditar a doutrina, a maldade suscitasse comunicações falsas. Que influência poderiam exercer tais comunicações se por todos os lados fossem desmentidas pelos espíritos? É com a colaboração dos espíritos, portanto, que se deve garantir todo aquele que queira lançar um sistema qualquer em seu nome. Do sistema de um só ao aceito por todos, vai a distância de uma opinião pessoal isolada à opinião universal. Que força terão os argumentos dos detratores para desmenti-los sobre a opinião das massas, quando milhares de vozes amigas vindas da espiritualidade se fazem ouvidas em todo o universo e no seio de cada família? As experiências não têm confirmado esses princípios? Onde estão todas as publicações que pretendiam arrasar o espiritismo? Quais as que, ao menos, atrasaram a sua marcha? Não se considerou até agora essa questão sob esse ponto de vista. Aliás, um dos mais graves sem contestação, porque cada um dos contraditores contou consigo só, mas não contou com o apoio dos espíritos. A concordância universal, por outro lado, é uma garantia contra alterações que seitas poderiam tentar com o espiritismo, para ajustá-lo a seus interesses menores. Quem tentasse desviá-lo de seu providencial objetivo, pela universalidade dos ensinamentos dos próprios espíritos, veria cair por terra toda e qualquer modificação que se separe da verdade. Eis aí o ponto central. Quem quer que se oponha à corrente das ideias consagradas pela universalidade das manifestações espirituais poderá causar uma pequena perturbação local e momentânea. Jamais, porém, conseguirá atingir todo o conjunto, e muito menos dominá-lo por inteiro, quer na hora presente, quer no futuro. Há, portanto, atitude de cautela. As instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina ainda não suficientemente elucidados não se incorporarão ao conjunto de leis enquanto não forem sancionadas pela universalidade. A sua aceitação ficará sob reserva e a título de esclarecimento. Antes de torná-las públicas, há necessidade de prudência. Se se julgar conveniente publicá-las, deverão ser apresentadas como opiniões individuais mais ou menos prováveis, porém que devem aguardar confirmação. Essa confirmação é que se deve aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a fim de não ser acusado de leviandade ou credulidade cega. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema sabedoria. Abordam as grandes questões da doutrina gradualmente, sem precipitação, à medida que a inteligência está apta a compreender uma verdade de ordem mais elevada. Aguardam, pois, as circunstâncias propícias para emitir uma ideia nova. Por esta cautela é que logo no início das revelações não disseram tudo, e nem tudo disseram até agora, jamais cedendo à impaciência daqueles que querem colher os frutos antes do seu amadurecimento. É inútil querer avançar no tempo designado pela providência, uma vez que os espíritos verdadeiramente sérios negam o seu concurso.
Todavia, os espíritos levianos que pouco se ocupam da verdade, estes responderão a tudo, indiferentemente, vindo daí a causa de respostas contraditórias sobre questões prematuramente abordadas. Esses princípios acima expostos não são uma teoria pessoal. São eles, pelo contrário, uma consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. Torna-se evidente, pois, que se um espírito diz uma coisa e outros milhares de espíritos dizem o contrário em outros lugares, a presunção da verdade não poderá estar com esse, que emite ideias isoladamente. Querer alguém ter razão contra todos seria uma falta de lógica da parte de um espírito, tanto quanto o seriam da parte dos homens. Os espíritos sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, jamais a resolvem de maneira absoluta. Preferem declarar que a tratam sob um ponto de vista seu, pessoal, e aconselham mesmo que se aguarde a confirmação. Mesmo que seja grande, bela e justa uma ideia, é impossível que desde o primeiro momento ela polarize todas as opiniões. Os conflitos que ela desencadeia são consequência inevitável do movimento que se opera. Tais conflitos são mesmo necessários para maior destaque da verdade e são extremamente úteis para que as ideias falsas sejam, de pronto, postas de lado. Os espíritas que alimentassem qualquer temor por isso podem ficar tranquilos, uma vez que todas as pretensões isoladas desaparecerão pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será a opinião de um homem que se unirão os outros homens. A união se dará em torno da voz unânime dos espíritos. Não será este ou aquele homem, como não será qualquer outro homem, que criará o fundamento da ortodoxia espírita. Também não será um espírito quem virá impô-la a quem quer que seja. Ela nascerá da universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força e aí está a sua autoridade. Deus quis que a sua lei assentasse em base sólida, e por isso não quis que o seu fundamento repousasse sobre a cabeça frágil de um só homem. Sob tão poderosa assembleia de espíritos sábios, onde não se cultivam facções, nem rivalidades ociosas, nem seitas, nem raças ou cores, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões de supremacia individual. É que quebraremos a nós mesmos, na realidade, se pretendermos substituir por nossas próprias ideias os decretos soberanos do Pai. Somente a Ele caberá decidir sobre as questões que causam litígio, impondo silêncio às dissidências e dando razão a quem a tenha. À frente desse portentoso acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem, ou mesmo de um espírito isolado, poderá menos que uma gota que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal é o juízo supremo. Ela é a última instância. A opinião universal forma-se pela soma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem o seu peso relativo na balança da verdade. Se, porém, for falsa, ela não prevalecerá sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as personalidades se apagam, e nisto se encontra um novo insucesso para o orgulho humano. Já se esboça, pois, o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que o harmonioso conjunto resplandeça em todas as suas luzes, de maneira a afastar todas as sombras das incertezas. Poderosas vozes terão recebido a missão de se fazerem entender, a fim de congregar os homens sob uma mesma bandeira, tão logo o campo se ache suficientemente preparado para a sementeira. Enquanto isso não se dá, o homem que estiver flutuando entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. A indicação certa será aquela em que se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos princípios da doutrina, nos diversos pontos em que se comuniquem. É o sinal certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Introdução. Notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, faz-se necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas. Elas caracterizam o estado dos costumes e da própria sociedade judia da época. Essas palavras, já não tendo o mesmo sentido na atualidade, são frequentemente mal interpretadas e por isso resultam em alguma incerteza.
A significação delas, na época, lhe permitirá conhecer o verdadeiro sentido de certas máximas que, sem o seu domínio, lhe parecerão um tanto confusas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela se tornou, sob a administração dos romanos, a cabeça da Samária, sendo uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, aquele chamado o Grande, chegou a embelezá-la com suntuosos monumentos e, para ser agradável a Augusta, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, nascida desde a separação, perpetuava-se constantemente entre os dois povos, que por isso evitavam relações entre si. Os samaritanos, ainda para aprofundar a separação e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Admitiram apenas o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitaram todos os demais livros que lhe foram anexados. Os seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram considerados heréticos e, por isso mesmo, menosprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha por único fundamento a divergência das opiniões religiosas, se bem que as suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes de seu tempo. Os samaritanos são encontrados ainda hoje em algumas regiões do Oriente, particularmente em Nablusa e em Jafa. Observam com mais rigor a lei de Moisés do que os demais judeus. Só contraem aliança entre si. Nazarenos. Este era o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam o voto, ou por toda a vida ou apenas temporariamente, de conservar uma pureza perfeita. Comprometiam-se, portanto, a manter a castidade, a não tomar bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Os cristãos, mais tarde, receberam esse nome dos judeus por alusão a Jesus de Nazaré. Essa foi também a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos do cristianismo, que, do mesmo modo que os ebionitas, dos quais adotava certos princípios, mesclavam as práticas do moisaísmo com dogmas cristãos. Esta seita desapareceu no século IV. Publicanos. Na antiga Roma, eram chamados de publicanos aqueles que eram arrendatários de tributos públicos, encarregados da cobrança de impostos, taxas e rendas de qualquer natureza, na própria Roma e em outras partes do Império Romano. Eram análogos aos arrendatários do antigo regime francês e que ainda existem em certas regiões. Os riscos a que se sujeitavam no desempenho de suas funções levavam a que se fechassem os olhos para as riquezas que acumulavam e que, da parte de alguns, eram produtos de corrupção e benefícios escandalosos. Mais tarde, o nome de publicano se estendeu a todos que manipulam o dinheiro público e a seus auxiliares subalternos. Atualmente esse é um designativo pejorativo, atribuído a financistas e agentes pouco escrupulosos no trato com negócios. Algumas vezes se diz ávido como um publicano ou rico como um publicano, para indicar uma fortuna de má origem. O tributo foi o que mais dificilmente os judeus aceitaram de toda a dominação romana. Tornou-se a causa de muita irritação. Em razão dele, nasceram muitas revoltas e finalmente transformaram-no em questão religiosa, apresentado como sendo contrário à lei. Formou-se inclusive um partido poderoso, à frente do qual se colocou um certo Judá, chamado o Gaulonita, partido esse que tinha por base o não pagamento do tributo. Os judeus tinham horror pelos tributos e, por consequência, por todos os que eram encarregados de recebê-los. Daí nascia a aversão deles pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais, no entanto, podiam encontrar-se pessoas de bem, mas em razão de suas funções eram desprezadas, assim como as demais pessoas que com elas mantinham relações, as quais eram atingidas pela mesma reprovação. Os judeus mais distintos consideravam que se comprometeriam se tivessem alguma intimidade com os publicanos. Os portageiros.
Estes eram arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança de direito de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos empregados de alfândega e de recebedores de pedágio e de direitos de barreira. Devotava-se-lhes a mesma repulsa que se dava aos publicanos em geral. É por esta razão que nos evangelhos se depara frequentemente com a palavra publicano, seguida da expressão gente de má vida. Esta qualificação não implicava uma ponta de deboche ou considerá-los vadios, mas era sinônimo de gente de má companhia, indigna de frequentar a casa e a roda de pessoas muito distintas. Fariseus. Do hebreu parash, significando divisão, separação. A tradição formava uma parte importante na teologia judaica. Consistia numa compilação de interpretações sucessivamente dadas às Escrituras, e que por isso se transformavam em dogmas. Tais interpretações entre os doutores se sujeitavam a intermináveis discussões, algumas vezes por simples questão de palavras ou de formas de colocá-las. Resultavam numa disputa teológica do mesmo gênero que o das sutilezas escolásticas da Idade Média. Dessas discussões nasceram diferentes seitas que pretendiam trazer para si o monopólio da verdade. Como decorre desses acontecimentos, as seitas se detestavam cordialmente umas às outras. A mais influente dentre essas seitas era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido em Babilônia e fundador de uma escola célebre, cujos ensinamentos propunham que só se devia depositar crença nas Escrituras. A origem desta seita remonta a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Releva notar que este último Alexandre conferiu honras e bens aos fariseus, que os conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que se apagou o nome deles com a dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam uma parte ativa nas discussões religiosas, com atitudes de servis observadores das práticas exteriores do culto e de cerimoniais, demonstravam zelo ardente por fazer prosélitos. Colocavam-se como inimigos dos invasores e afetavam uma grande severidade de princípios. Contudo, por trás dessa aparência de grande devoção, ocultavam costumes dissolutos, excessivo orgulho, alimentando-se de grande desejo de dominação. A religião para eles era simples meio para chegarem a outros fins, sem que tivessem pela religião uma fé sincera. A virtude para eles era mera aparência. Através dela exerciam grande influência sobre o povo, por passarem diante do julgo como personalidades santificadas. Assim é que se tornaram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, número 4. Jesus, que valorizava sobretudo a simplicidade e as qualidades dos sentimentos, que preferia da lei antes o espírito que vivifica do que a letra que mata, durante toda a sua missão se aplicou a desmascarar essa hipocrisia. Por consequência, tinha neles grandes inimigos, estando aqui, portanto, a razão principal pela qual os fariseus se uniram aos principais sacerdotes judeus, para amotinar o povo contra Jesus a fim de eliminá-lo. Escribas. Este era o nome dado, em princípio, aos secretários dos reis de Judá e também a certos intendentes das forças armadas judaicas. Mais tarde, porém, passou a ser a designação especialmente aplicada aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, abraçando-lhes os princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis o motivo pelo qual Jesus os envolvia na mesma reprovação. Sinagoga. Do grego sinagogue, significando assembleia, congregação. Não existia em Jerusalém nenhum outro templo além do de Salomão, onde eram celebradas as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, iam em peregrinação para as principais festas judaicas, tais como a Páscoa, as da dedicação e as dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas, Jesus se dirigia também para Jerusalém.
As outras cidades na Judéia não possuíam um templo, mas apenas sinagogas. As sinagogas eram pequenas construções onde os judeus se congregavam aos sábados, a fim de fazerem preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei. Eles faziam leituras dos livros sagrados e sobre elas ofereciam explicações e comentários. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem de templo para a sua celebração de culto. Saduceus, seita judia, formada cerca do ano 248 a.C. Esse nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem em bons ou maus anjos. Acreditavam, no entanto, em Deus. Nada, contudo, esperando após a morte, eles serviam a Deus esperando recompensas imediatas. Nisso, segundo eles, se reduzia a providência divina. Por decorrência desse modo de pensar, tinham na satisfação dos sentidos físicos todo o seu objetivo central de vida. Quanto às escrituras, prendiam-se ao texto da lei antiga, não admitindo elementos da tradição e menos ainda quaisquer interpretações. Consagravam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se deduz, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita não era muito numerosa, mas contava com personalidades importantes. Tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Essênios ou Esseus. Seita judaica formada ali por 150 anos antes de Cristo, ao tempo dos Macabeus. Seus membros, que habitavam uma espécie de mosteiro, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Eles se distinguiam pelos seus costumes brandos e por virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenando a escravidão e a guerra, trazendo seus bens em comunidade e trabalhavam na agricultura. Opondo-se aos saduceus, que negavam a imortalidade da alma, e aos fariseus rígidos apenas nas práticas exteriores e de qualidades apenas aparentes, jamais os essênios tomaram parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. O gênero de vida que levavam os fez assemelharem-se muito com os primeiros cristãos, e pelos princípios morais que professavam, levaram muitas pessoas a pensar que Jesus fizera parte dessa seita antes do início de sua missão pública. Certamente Jesus teria conhecido essa seita, mas nada prova que a ela se filiara, sendo que tudo o que se escreveu a tal respeito é hipotético. Terapeutas. Do grego terapeutai, formado de terapeuem, significando servir, curar, ou seja, servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Eles cultivavam grandes relações com os essênios, adotando-lhes os princípios. Adotavam também a prática de todas as virtudes. Alimentavam-se frugalmente, sendo também celibatários, voltados à contemplação e à vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, Jerônimo e outros padres da igreja pensavam que eles eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, o que se evidencia é que, do mesmo modo que os essênios, eles formam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Jesus conheceu a seita dos essênios. Seria equivocado, porém, concluir-se que a sua doutrina foi inspirada nessa seita e que, se houver estado em outro meio, abraçaria outros princípios. As grandes ideias jamais surgem subitamente. Todas aquelas que têm por base a própria verdade contam com precursores que lhes preparam parcialmente as sendas. Depois, quando chegar o tempo justo, Deus envia um homem com missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, formando um corpo doutrinário. Não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer encontrará almas dispostas a aceitá-la. Assim se deu, portanto, com a ideia cristã, que foi recolhida como que no ar, séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo em Sócrates e Platão os seus principais precursores.
Sócrates, assim como Jesus Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito pessoal deixou. Como Jesus, experimentou a morte imposta a criminosos, vítima de fanatismo, por ter combatido as crenças que encontrara e posto a virtude acima da hipocrisia e dos simulacros das formas, evidenciando os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, Sócrates foi acusado pelos fariseus de seu tempo, já que há fariseus em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a existência da vida futura além do corpo físico. Igualmente como conhecemos a doutrina de Jesus pelos evangelhos escritos pelos seus discípulos, nós somente conhecemos os pensamentos de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Cremos, por isso, ser útil que reunamos os pontos de maior destaque dos ensinamentos de Sócrates, para demonstrar a concordância desses princípios com os do cristianismo. Alguns poderão considerar tal propósito uma profanação. Dirão que não se pode estabelecer um paralelo entre a doutrina de um pagão e a do Cristo. Responderemos que a doutrina de Sócrates não era paganismo, mas visava a combater o paganismo. A doutrina do Cristo, por sinal mais completa e pura que a de Sócrates, não perderá coisa alguma na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser reduzida, uma vez que se trata de um fato da história que não é possível apagar. O homem atingiu um ponto tal hoje em que a luz explode por si mesma, indo ao encontro de todas as consciências. Acha-se você, portanto, em condição de encará-la face a face graças à sua maturidade. Pior será para aqueles que não querem abrir os olhos e vê-la. É tempo de ver as coisas mais largamente e de um modo elevado, não mais, portanto, de um ponto de vista mesquinho e condicionado aos interesses de seitas e castas. As citações que faremos, por isso, provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia do cristianismo, pressentiram também os princípios fundamentais da doutrina espírita. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela estava unida aos tipos primordiais, unida às ideias da verdade, do bem e do belo. Separando-se desse estado ao encarnar, ela se sente mais ou menos atormentada ao recordar o seu passado por desejar voltar ao que era. Seria quase impossível enunciar com mais clareza a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Destaca-se também, por outro lado, a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um mundo pelo qual aspira, da sua sobrevivência ao corpo, de sua vinda do mundo espiritual para encarnar e de seu retorno a esse mesmo mundo de origem após a morte. Esse é o germe da doutrina dos anjos decaídos ou depostos. A alma se extravia e se perturba quando se utiliza do corpo para contatar qualquer objeto. Sente vertigem, qual se estivesse embriagada, porque se une às coisas que são, pela própria natureza, sujeitas a mudanças. Quando, porém, ela contempla sua própria essência, ela contata com o que é puro, eterno, imortal e, portanto, igual à sua própria natureza, permanecendo aí unida pelo mais longo tempo que possa. Cessam aqui os seus extravios e a sua perturbação, uma vez que ela está unida ao que é imutável, e a esse estado é que se chama sabedoria. Se você aprecia alguma coisa de modo terra a terra do ponto de vista material, criará em você mesmo uma ilusão. Para apreciá-la, porém, com justeza, deverá examiná-la de modo mais alto, menos terra a terra, partindo para considerá-la do ponto de vista espiritual. Você será verdadeiramente prudente se, em todas as circunstâncias, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Este é também um ensinamento do Espiritismo, capítulo 2, número 5. Ao estarmos em nosso corpo e a alma permanecer mergulhada na corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. O corpo nos cria 1000 obstáculos pela necessidade mesmo de cuidarmos dele com esmero. Ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de tal modo que se torna impossível sermos de bom senso por algum instante.
Mas se nos torna impossível conhecer puramente alguma coisa enquanto a alma está unida ao corpo, entre essas duas coisas haverá uma. Ou não conheceremos jamais a verdade, ou iremos conhecê-la após a morte. Libertos dos grilhões do corpo, conversaremos então, é lícito esperá-lo, com outros homens igualmente livres, libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Em decorrência disso é que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não lhes parece, de nenhum modo, terrível. Este é o princípio de obscurecimento das faculdades da alma, por ter de manifestar-se por intermédio dos órgãos corporais e o da expansão de suas faculdades após a morte. Essa expansão, contudo, se dará com almas elevadas, despojadas das impurezas, não ocorrendo o mesmo com as almas impuras. O céu e o inferno, primeira parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. A alma impura, nesse estado, sente-se oprimida e é arrastada para o mundo visível pelo horror que sente pelo que é invisível e imaterial. Ela vagueia, disse, em torno de monumentos e de túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem ser as imagens das almas que deixaram os corpos físicos sem terem alcançado a pureza. Conservando qualquer coisa da forma material, isso faz com que as vistas humanas possam percebê-las. Esses fantasmas não são as almas dos bons, mas dos impuros. Elas se veem forçadas a vagar por tais lugares, carregando a pena de sua primeira vida. Continuarão a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um novo corpo. Elas retornarão, sem dúvida, aos mesmos costumes que no curso de sua primeira vida foram o objeto de sua predileção. Não temos aí somente o princípio da reencarnação, inteiramente e claramente expresso. Temos também o estado das almas que se mantêm presas à matéria, descrito da mesma forma que o Espiritismo mostra nas evocações. Disse também que a reencarnação da alma num corpo material é uma consequência da própria impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres, franqueadas de reencarnar. O Espiritismo não diz outra coisa. Acrescenta-se tão somente que a alma que boas resoluções tomou quando na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz consigo ao renascer menos defeitos, mais virtudes e muitas ideias intuitivas de sua precedente existência. Assim é que cada existência significa para a alma um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte. Exemplos. Após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos acompanhou durante a nossa vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, após permanecerem no Hades o tempo necessário, são trazidas a esta vida em numerosos e longos períodos. A palavra daemon, da qual se originou o termo demônio, não se referia ao mal em si na época em que era utilizada. Somente na era moderna tem ela esse sentido. Não designava, portanto, entidades malfazejas, mas os espíritos de um modo geral. Distinguiam-se entre eles os espíritos superiores, chamados de deuses, e os espíritos menos elevados, estes os demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica diretamente com os homens e que são os puros espíritos que se comunicam para transmitir-lhes a vontade do Criador. Substitua a palavra demônio por espíritos e você terá a doutrina espírita. Substitua a palavra demônio por anjo e você terá a doutrina cristã. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Eles são o liame que une o grande todo a si mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com o homem, a não ser por intermédio dos demônios. Através destes é que os deuses fazem um intercâmbio e se entretêm com os homens, quer durante a vigília, quer durante o sono. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e também das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. A preocupação constante do filósofo, tal como a compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar grande cuidado com a alma, menos pelo que ocorre nesta vida, que representa apenas um instante, porém mais pela própria eternidade. Se a alma é imortal, não será sabedoria viver em função da própria eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa.
Se a alma é imaterial, ela tem de passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, por ser material, deverá entrar em decomposição e seus elementos retornarem à matéria. Importa, então, somente distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimenta como Deus de ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos marcada por impurezas materiais, que a impedem de elevar-se ao divino e que a retém nos mesmos lugares de sua estada na Terra. Sócrates e Platão, como você pode ver, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre a diferente situação que resulta para ela de sua maior ou menor pureza. O que eles disseram por intuição, o Espiritismo prova por numerosos exemplos que nos são postos diante dos olhos. O céu e o inferno, segunda parte. Se a morte representasse a dissolução total do homem, isso seria um grande ganho para os maus, uma vez que após a morte eles se veriam ao mesmo tempo livres do corpo, da alma e dos vícios. Aquele, porém, que enriquecer a sua alma, não com valores que lhe sejam estranhos, mas com valores que lhe são próprios, somente esse é que poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, isto quer dizer que o materialismo, ao proclamar que nada existe após a morte, está anulando toda e qualquer responsabilidade moral posterior à morte, e por consequência estimulando o homem para o mal, significando que o mal tem tudo a ganhar da existência do nada após a morte. No entanto, será apenas o homem que se enriqueceu de virtudes que poderá aguardar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo lhe mostra, através de exemplos, que todos os dias são postos debaixo de seus olhos, quanto é penoso para o mal a sua passagem desta vida para outra. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1. Os corpos conservam os sinais bem marcados dos cuidados recebidos ou dos acidentes que sofreram. Dá-se a mesma coisa com a alma. Quando se despe do corpo, ela carrega os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e as marcas de todos os atos de sua vida. Assim, a grande infelicidade que pode acometer o homem é ir para o outro mundo com a alma marcada de crimes. Veja, Cállicles, que nem você, nem Pólux, nem Górgias poderão provar que deveremos levar uma outra vida, que nos seja útil quando estejamos do outro lado. Entre tantas opiniões diversas, a única que permanece inalterável é a de que vale mais receber do que cometer uma injustiça. Cuidemos, portanto, em aplicar-nos não a simplesmente parecer um homem de bem, mas a ser um homem de bem. Diálogo de Sócrates com seus discípulos na prisão. Eis aqui um outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência. A alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões de que se alimentou durante a sua vida na terra. Já na máxima, vale mais receber do que cometer uma injustiça, não está por inteiro o cristianismo? Esse é o mesmo pensamento que Jesus expressou utilizando a seguinte imagem: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Capítulo 12, números 7 e 8. De duas coisas uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se a morte extingue tudo, poderemos torná-la como uma dessas raras noites que passamos sem sonhos e sem consciência de nós mesmos. Porém, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se reúnem será a felicidade de reencontrar-nos com aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir qual me ocorre aqui os que são sábios daqueles que se dizem tais e não o são. É tempo, contudo, de separar-nos, eu para morrer e vocês para viverem. Sócrates falando a seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuamente que as relações que entre as criaturas se estabeleceram prosseguem após a morte sem uma só interrupção, nem a cessação da vida, mas por uma transformação sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão houvessem conhecido os ensinamentos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e que os espíritos difundem, não teria falado de outro modo. Não há aqui, no entanto, nada que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os grandes espíritos hão de tê-las conhecido antes de vir à Terra para onde as trouxeram. Sócrates, Platão e os grandes filósofos daquele tempo bem podem estar, mais tarde, entre aqueles que secundaram o Cristo em sua divina missão, escolhidos precisamente por se acharem, entre outros, em condições de compreenderem seus sublimes ensinamentos. Fazem eles, hoje, parte da pleiade de espíritos
encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Jamais se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer mal a qualquer pessoa, seja qual for o dano que nos haja feito. Poucas serão as pessoas que admitirão esse princípio, e esses tais, por certo, desprezarão uns aos outros. Não está aí o que ensinamos, com base no princípio da caridade, que não devemos retribuir o mal com o mal e que devemos perdoar aos nossos inimigos? Pelos frutos se conhece a árvore. Toda ação é qualificada pelo que produz. Diremos ser má quando dela provém o mal. Diremos ser boa quando dela se origine o bem. Esta máxima, pelos frutos se conhece a árvore, se encontra textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo e nem o que é seu. Ama, por certo, uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquilo que lhe pertence. Capítulo 16. A mais bela das preces e os mais formosos sacrifícios causam menos glorificação à divindade que uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se às virtudes sublimes. Seria uma coisa muito grave que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas que à nossa própria alma. Se tal acontecesse, os mais culpados poderiam se tornar os mais favorecidos, mas tal não se dá, sendo que somente os verdadeiramente justos e sábios são os que, por suas palavras e atos, cumprem os seus deveres para com os deuses e para com os homens. Capítulo 10, números 7 e 8. Chamo de homem vicioso a esse amante vulgar que ama o seu próprio corpo mais que a sua alma. O amor está por toda a natureza que nos convoca a exercer nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. Esse amor é o que adorna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde haja flores e perfumes. É ainda o amor que traz paz aos homens, que acalma o mar, que silencia os ventos e abranda a dor. O amor que há de unir os homens por um liame fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates disse: amor não é nem um deus, nem um mortal, mas é um grande demônio. Com isso, quis dizer que um grande espírito preside o amor universal, sendo que essa colocação lhe foi interpretada como crime. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. Isso é o que quase prega a doutrina cristã sobre a graça. Se, porém, a virtude é um dom de Deus, isso é um favor que nos levará a perguntar: por que Ele não a concede a todos? Por outro lado, se a virtude é um dom, não há mérito em quem a possui. O Espiritismo é mais claro a esse respeito, esclarecendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por esforço próprio no curso de suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça, esta sim, é a força com que Deus favorece a todos os homens de boa vontade para despojar-se do mal e para praticar o bem. É uma disposição natural em todos nós, a de não nos apercebermos bem de nossos próprios defeitos, vendo mais os defeitos dos outros. O Evangelho ensina: você vê a palha que está no olho de seu próximo e não vê a trave que está no seu. Capítulo 10, número 9 e 10. Se os médicos são mal sucedidos ao tratar da maior parte das moléstias, é porque tratam do corpo sem tratar da alma. É que, se o todo não está em bom estado, será impossível que parte dele passe bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo. Prova que há uma reação incessante de um sobre o outro. Abre assim um campo novo para a ciência. Revelando a verdadeira causa de certas doenças, dá-lhe os meios de as combater. Quando a ciência, portanto, levar em conta a ação do elemento espiritual na sua técnica de curar, seus insucessos serão menos frequentes. Todos os homens, desde a infância, fazem mais o mal do que o bem. Esta expressão de Sócrates aborda a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. Essa questão é insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da própria Terra, habitada que é por uma parte mínima da humanidade. O Espiritismo dá-lhe a solução, que se encontra desenvolvida nesta mesma obra, nos capítulos 2, 3 e 5. Ajuizado você será, se não supuser saber o que você ignora. Esta vai para os críticos apressados. Dirige-se como princípio de sabedoria aos que criticam ao que desconhecem.
Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiramente torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se isso não conseguirmos, não nos ocupemos mais com eles. Empenhemo-nos tão somente em buscar a verdade. Cuidemos de instruir-nos, sem nos sentirmos injuriados. Os espíritas devem proceder dessa forma diante dos seus contraditores de boa ou de má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas quase no mesmo pé das do seu tempo. Poderia, por isso, usar a mesma linguagem que usou. Sócrates, por sua vez, voltaria a topar com criaturas que zombariam de sua crença nos espíritos e que o tratariam como se ele fosse louco, dando esse mesmo tratamento a seu discípulo Platão. Por professar esses princípios, é que Sócrates foi ridicularizado, acusado impiedosamente e condenado a beber cicuta. As verdades novas levantam contra si os interesses e os preconceitos que elas contrariam, e por isso não podem se firmar sem fazer mártires. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?